Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Bem, hoje a minha conversa vai ser bastante relevante, porque eu converso com uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal, mas ele é um executivo, um empresário que tem feito um trabalho bastante importante aí no agro nacional. Atualmente ele voltou a ser presidente da BAG, a BAG é a Associação Brasileira do Agribusiness, mas o Caio é Luiz Carlos Correia de Carvalho, apelido de Caio, aqueles apelidos da Exalc. O dele é um apelido bom, porque tem alguns que são impublicáveis, mas Caio é Caio. Ele é formado, então, lá em Piracicaba, ele está em Piracicaba agora, quando eu converso com ele. Ele é presidente da BAG, ele também faz parte do Conselho Superior do Agronegócio. A empresa que ele comanda é a Canaplan, uma empresa de consultoria para a área de açúcar e álcool, né? Que eu não gosto daquela outra expressão que o pessoal usa, eu acho muito feio, o tal do sucro alcooleiro, eu me recuso a falar isso. Falei, mas não gosto. É açúcar e álcool para mim. E o Caio está envolvido, evidentemente, em tudo que está acontecendo no agro brasileiro. Eu vou tentar falar um pouco da área de açúcar e álcool, porque eu tenho interesse. Tem um assunto, por exemplo, que o Caio vai ter que me explicar bem, porque eu não consigo entender um negócio chamado, tal de um título aí chamado Bio, Renova Bio, alguma coisa assim, mas isso aí ele explica para a gente. Caio, muito bom dia, obrigado pela sua presença, pela sua atenção. A minha pergunta é uma pergunta ampla, mas quem sabe você sintetiza para mim. Hoje fala-se muito em sustentabilidade, o agro tem que ter sustentabilidade e tal. O agro brasileiro, a gente sabe que o Brasil é um país imenso, então tem de tudo. Tem o mais avançado ao mais atrasado e tal. Mas é possível eu afirmar que o agro brasileiro, a produção agrícola brasileira é sustentável? Bom dia, Hash, um abraço, um prazer estar com vocês de novo, seus ouvintes. E a sua pergunta é uma pergunta fundamental, porque de um tempo para cá, o mundo acabou sendo muito pressionado do ponto empresarial, inclusive, com a visão chamada ESG, né? Que é o ambiental, social e de governança. E a palavra ESG tem um defeito grave, que falta um E, deveria ser ESG, porque o econômico no mundo privado prepondera. Se você não tiver o econômico, não funciona, não roda. Então, a visão da sustentabilidade começa, de fato, pelo econômico e, óbvio, o ambiental, o social e a governança. Então, de qualquer modo, eu vejo o Brasil, do ponto de vista de agricultura, como seguramente o país longe mais sustentável que nós temos no planeta. Isso por quê? Porque ele está justamente numa região que antigamente se achava problemática, que são os trópicos, que era a região de doenças e de pragas, etc. Mas, na realidade, é a região onde o sol brilha mais e mais tempo, onde você tem muito mais energia à disposição das plantas e aonde, com ciência, ou seja, com tecnologia aplicada, você consegue produzir muito mais. A produtividade comanda a sustentabilidade do ponto de vista econômico, e aí, obviamente, você tem que olhar para o espectro das coisas que compõem essa visão. A sua pergunta necessariamente tem uma resposta que longe é o mais sustentável, mas, número 2, nós estamos num mundo no qual um país que na década de 70 importava tudo e que em 30, 40 anos passou a ser segundo ou terceiro maior exportador, muita gente fica infeliz com isso e acaba criando mensagens ou narrativas negativas sobre a sustentabilidade brasileira. Eu não tenho dúvida, Hash, que o Brasil é, de fato, o mais sustentável do mundo. Número 2, o Brasil acaba não se comunicando bem. Número 3, a imagem da Amazônia como narrativa vem nos prejudicando. Pois é, uma das perguntas que eu sugeri aí para a entrevista era justamente a respeito da imagem, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente do que eu costumo ler por aí. Eu acho que a população urbana, ela tem sim uma relação diária com o agro. Não sei se é uma relação que ela entende como eu entendo, mas quando você vai à feira, quando você vai ao mercado, quando você vai a qualquer lugar, você tem uma relação. Por exemplo, eu aprendi com minha mãe
que quando a batata ficava cara, ela comprava mandioquinha ou alguma outra coisa. Quer dizer, mesmo que seja inconsciente, existe uma relação cidade-campo. Mas, falando propriamente de imagem, essa imagem que nós temos interiormente, se você conhece melhor do que eu, mas você vai, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, a relação que a população da cidade tem com o campo é diferente da que nós temos em São Paulo. Não sei por quê, mas, enfim, talvez pela origem europeia, alemã e tal. Como é que seria essa questão da imagem do agro? Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. Nós temos diferenças regionais impressionantes, né? Vamos dizer assim, o Nordeste, que seria a região mais pobre, a relação campo-cidade é intensa. No Sul, que você tem muita riqueza, também é intensa. Em São Paulo aconteceu um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno que nós percebemos por levantamentos de opinião, por alguns estudos, digamos, que a ABAG fez há um tempo atrás e algumas outras entidades junto, que, por exemplo, o impacto da campanha O Agro é Pop, o agro no meio urbano, foi muito importante. Trouxe, de fato, um reenquadramento, vamos dizer assim, da visão do urbano com relação ao rural. Mas, mesmo assim, ainda há uma certa distância que a gente percebe que, devo dizer, Resch, com a pandemia, se teve um setor que ganhou muito, foi o setor do agro. Não só ganhou do ponto de vista de PIB, o agro era 23% do PIB, foi a 26%, 27% do PIB. Portanto, é matemática. Realmente ganhou um espaço importante no desenvolvimento do país. E a imagem urbana sobre isso é reveladora. Todos sabem disso. Nós fizemos, na época, algumas imagens, alguns levantamentos sobre imagem, você dizia, do etanol como combustível, e a população urbana soube responder às questões de uma forma dinâmica, mesmo nos níveis mais baixos. O etanol melhora a poluição da cidade, ele é positivo para o país. Então, nós temos uma imagem interna hoje, eu diria, após a pandemia, né, esses 2 anos e pouco que a gente está sofrendo, eu diria que melhorou essa imagem. E quero compor de novo uma questão fundamental, Resch, que a gente não pode fugir da questão da concorrência e do peso brasileiro no agro. Agronegócio no Brasil, Resch, é a nossa geopolítica. A geopolítica brasileira é o agro. Então, enquanto governos ou pessoas públicas não compreenderem isso, a gente está perdendo muito tempo, né? A geopolítica do Brasil é o agro. E o que acontece? As narrativas lá de fora impõem uma imagem, até se utilizando politicamente dos partidos de esquerda que querem desequilibrar a situação, digamos assim, e procuram impor no ambiente interno uma narrativa falsa, negativa, para compor uma posição de oposição, de tentar conseguir o poder via voto. E essa narrativa, se chama ambiental, ela acaba tendo como pano de fundo sempre a Amazônia. Estão queimando a Amazônia, estão derrubando a Amazônia. E, de fato, ela pega num ponto frágil, que é falta, de fato, uma atuação mais intensa de política pública na região amazônica. Por quê? Porque ela é a grande narrativa contra o Brasil. Então, eu diria, há uma confusão de imagens, de narrativas, mas, sem dúvida alguma, eu acredito que melhoramos muito a imagem com o setor urbano no Brasil. E há um esforço que, inclusive, eu pretendo, como a ABAG, digamos assim, buscar uma conciliação público-privada. Nós temos um discurso, e com isso, através das nossas embaixadas e do esforço, digamos assim, de levar a imagem do Brasil, a gente possa melhorar isso. Eu concordo integralmente com você, até porque eu vou pedir um intervalinho aqui, mas antes eu queria fazer um comentário, que independente de tudo que você falou, eu concordo integralmente, mas eu tenho uma visão que depois do intervalo você pode comentar.
Mas você pega alguns anos, décadas, vai, digamos 2, 3 décadas aí, quem era o maior exportador de carne de frango? Sei lá, França, Estados Unidos e tal. O Brasil foi lá e tomou. É? Tomou, porque é competente, porque a carne é melhor, que a nossa soja tem mais proteína e tal. Eu fico chocado de gente, não estou falando da população em geral, mas de pessoas do setor, para mim só pode ser má intenção. Não perceberem que tem uma jogada comercial aí por trás da narrativa ambiental. Não, não acho que deva queimar a Amazônia, que tem que proibir mesmo, deixa aquilo lá. Agora, tem uma narrativa comercial que é chocante e as pessoas não veem isso. Você comenta isso já, depois do intervalo. Gente, eu converso com o Luiz Carlos Corrêa de Carvalho, ele é o Caio. Eu vou parar de falar Luiz Carlos, todo mundo conhece como Caio. E voltou à presidência da BAG agora, depois de um outro mandato, além das atividades no setor de açúcar e álcool. Nós voltamos já, até já. Ok, nós estamos de volta. Eu converso hoje com o Caio, presidente da BAG, presidente da Canaplan, né, diretor da Canaplan, membro do COSAG, Conselho Superior do Agronegócio. E antes do intervalo, eu estava falando dos interesses comerciais e eu queria ouvir o Caio a respeito disso. O Regi, eu gostaria de começar essa resposta, ou esse comentário, esse bate-papo nesse tema, falando de uma coisa que está um pouco acima dessa discussão dos problemas internos, até políticos, de interesse de oposição contra a situação no ano eleitoral, né? O pré-eleitoral e agora eleitoral. A verdade é que o tema se envolve hoje globalmente. Se você lê a Economist, se você lê outras revistas mais globais, há uma preocupação clara nesses agentes todos, jornalistas que não estão preocupados com a eleição, mas preocupados com a visão de geopolítica, que houve um ressurgimento dessa rivalidade direita e esquerda numa questão global, tá certo? Mas o que é pior, não é tanto esquerda-direita, na minha visão, mas é a democracia liberal contra o autoritarismo. Então, o pessoal começa a olhar o modelo chinês, o modelo russo, acha uma maravilha e olha o modelo da democracia liberal e diz que está em queda ou com desprestígio. Isso é um processo de geopolítica muito maior que, para mim, digamos assim, tem levado governos interessantes, positivos, inclusive liberais, a começarem a tentar ter uma espécie de uma posição de alinhamento de interesse do setor privado com o interesse, digamos assim, nacional estratégico, que não deixa de ser uma consequência da pandemia. Se você olhar a pandemia, essa loucura que foi, mesmo no Brasil, o governo federal não fez nada. A gente sabe que tinha que fazer os governos estaduais, né? Por decisão do Supremo. Então começa os governos federais sem estar claramente ligado à questão da Constituição, digamos, começar com bloqueios, resgates de mandatos de vacina, máscara e obrigações, fique em casa e tal. É um processo de intervenção do Estado na economia que nós estávamos nos livrando dele. Então, nós, de alguma forma, estamos voltando para uma fase que é um ciclo político preocupante para mim, que nós vamos ver nessas eleições desse ano, em que você começa a verificar de novo os políticos, de alguma forma, querendo determinar aquilo que uma empresa faz, que é, obviamente, digamos assim, alguma coisa que se transforma para a opinião pública, e, de repente, a gente vai ter opinião pública, como é que é? Então, nós estamos nos voltando contra os negócios? Quer dizer, é muito preocupante, Resch. Eu acho que isso está acima de tudo. Uhum. Eu acho que essa sua colocação é realmente bastante séria, porque o pano de fundo é muito maior do que o que se ouve, né? Quer dizer, tem um movimento aí por trás seríssimo. Eu tenho relido alguns livros, viu, Caio, para relembrar, para a memória, alguns livros do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda,
o Raymond Aron, o Aron, sei lá, francês, para ver o começo desse negócio. Até o Gramsci eu andei folheando por aí. Mas vamos falar um pouco de um setor interessante. Eu acho que o Brasil, talvez você concorde comigo, eu acho que esse ano vai ser um ano extremamente perigoso no Brasil, com uma volatilidade enorme, o crescimento vai ser pequeno, a inflação está alta, parece que vai cair, mas enfim, vamos falar um pouco do setor. O setor, você já trabalhou no IAA, que era um órgão estatal, né, Instituto de Açúcar e Álcool, nada contra você nem o IAA, mas quando o IAA foi desmontado, o setor de açúcar e o álcool cresceu como se fosse um foguete que tivesse amarrado no chão. Como é que está esse setor hoje? Como é que você, que é um homem do setor, está vendo? Vamos esquecer um pouco a tempestade que nós vamos ter que enfrentar e vamos falar um pouco do setor de açúcar e álcool. É um setor que mostra uma pujança e que mostra uma capacidade de se reinventar que é fabulosa. É conhecido como um setor conservador, mas é um setor com uma capacidade de se reinventar extraordinária. Muito competitivo, é disparado competitivo. Quer dizer, quando a Índia precisa de 20 cents para poder tá produzindo, nós estamos com uma margem enorme com 20 cents, né? Para dar um exemplo, né? Então, é um setor que, digamos assim, no mundo saiu na frente com a questão do etanol. Hoje nós temos de todo o canavial nosso, que é pequeno, nós estamos falando de 10 milhões de hectares contra 40, 45 da soja ou 30 do milho. Então, é um setor relativamente pequeno e no mundo também é. Ele consegue ter uma dinâmica de produção de comida e de combustível, olhando para o futuro. Quer dizer, você começa a ver a Volkswagen e a Toyota querendo colocar plataformas no Brasil, que é o Combustível do Futuro, o programa do governo, chamado Combustível do Futuro, uma plataforma dessas montadoras com os veículos flexíveis híbridos, quer dizer, são carros que são flexíveis a combustível, você usa qual você quiser, o que dá uma cintura muito maior para a população, um medo muito menor de falta de combustível do que outros países, inclusive, têm. A gente tem isso no Brasil, que é um valor muito grande. E agora a questão tecnológica do híbrido, que faz com que o motor de combustão interna, né, que nós temos, bota gasolina, bota etanol, um motorzinho elétrico dentro que você vai frenando durante o seu trajeto, e em vez de fazer 10 quilômetros por 1 litro, você vai fazer 20 ou 18, né? Portanto, do ponto de vista de sustentabilidade, é maravilhoso. Quer dizer, é um setor que responde por mais de 40%, 45% do açúcar no mercado internacional é Brasil. Portanto, dá o ritmo do que acontece nesse mercado. E, digamos, é o segundo maior produtor de etanol, mas do ponto de vista de uso de etanol é muito maior do que os Estados Unidos, que é o primeiro maior produtor. E que agora, Resch, conseguiu casar cana com milho juntos, é uma sinergia absoluta, um potencial de crescimento realmente extraordinário. Portanto, é um setor que se reinventa, que ganha produtividade e que caminha muito bem. Tem duas coisas que eu acho que você sabe, é claro. Eu fiquei espantado ao descobrir que o estado de São Paulo era o maior produtor de amendoim. Mais assustado ainda eu fiquei quando descobri que a terra da cana para a renovação é arrendada para produtores de amendoim. Isso é absolutamente surpreendente. Só no Brasil acontece isso. E a outra coisa, que tem uma cooperativa do Paraná, se eu não me engano, é a Coamo, né, do Campo Mourão, que está arrendando ali também áreas de renovação da cana para plantar soja com extremo sucesso. Você tem conhecimento disso, né? Tenho, é a Cocamar. Cocamar, perdão. Eu gosto das duas, da Coamo e da Cocamar. Mas, enfim, na questão das usinas em si, uma vez eu entrevistei o Roberto, de uma usina que agora me fugiu, mas enfim, não importa, sobre a imagem do usineiro, eles estavam falando, e ele falou assim, essa imagem não foi criada por nós. Acontece que quando você montava uma usina de açúcar, você acabava tendo que fazer uma escola,
tinha que fazer um posto de saúde. Aí você virava o usineiro no mau sentido. É real isso, né? Foi assim mesmo que começou. Né? O Resch, é muito importante o seu comentário. O Brasil viveu, desde a Segunda Guerra Mundial até o ano 2000, com intervenção total do governo sobre a economia. E isso criou amarras, por um lado, negativas, como segurar a produção, com interesses de regiões mais fortes politicamente do que outras, segurando outras regiões. Isso aconteceu durante todo esse período. Por outro lado, a legislação obrigava as usinas na intervenção a colocarem recursos em assistência social. Então, as usinas se tornavam, de fato, uma espécie de... Tantas cidades apareceram em volta dessas usinas, né? E aí o rei era aquele que era o produtor-chefe daquela nação açucarada, doce, né, da região. Esse processo vamos dizer assim, desde os anos 2000, vem passando por uma mudança impressionante. Quer dizer, hoje, a maioria das usinas estão numa digamos, administração profissional, digamos, com conselhos. Então, isso mudou de uma forma impressionante, com capital aberto, com um processo de concentração, vamos dizer, de fusão e aquisição de usinas por capital externo. Nós saímos em 15 anos de zero de capital externo a 40% de capital externo. Então, houve uma mudança monumental que tem a ver com o processo de recriação, de revisão do que é o setor. Hoje é um setor que produz açúcar e etanol, como você falou, energia elétrica derivada das fibras da cana, e agora gás a partir da vinhaça e de tortifício, que são resíduos da cana, e que vai acabar substituindo o diesel. É um processo monumental. Tudo isso caracteriza aquilo que você começou falando, Caio, eu quero ouvir o que é isso, mas caracteriza esse potencial de redução de emissões que tem o setor e que gerou o RenovaBio. Tá. Vamos falar do RenovaBio, porque você falou na vinhaça. Eu me lembro de ter ido aí para a região de Piracicaba, no começo dessas coisas, quando a vinhaça era apenas um poluente horrível. Depois ele virou um adubo para o próprio canavial. E agora você está falando em gás, mas vamos chamar um intervalo, depois você explica. Essa do gás eu não conheço. Gente, eu converso com o Caio, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, membro do COSAG, Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp, e estamos falando de várias coisas. Já já a gente volta. Até já. Bom, gente, ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o presidente da ABAG, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio. E no começo do programa eu falei da história do CBio, que eu não entendo muito bem. O Caio vai explicar para a gente aí. É uma compensação. Você emite, aí você tem que... eu não sei. Caio, explica para mim o que é o CBio. Vai. Vamos lá, isso é muito importante. Eu queria colocar o primeiro ponto que eu acho fundamental. Ele acontece nos 2 anos do governo Temer. E uma contribuição extraordinária do presidente Temer ao país. E ele foi regulamentado pelo presidente Bolsonaro. Pois bem, o que é o RenovaBio? O RenovaBio é uma política brasileira, né? É uma lei brasileira de combustíveis renováveis. O que ela procura fazer? Ela procura fazer com que as chamadas externalidades que desequilibram a lógica econômica, ou seja, que é alguma coisa que distorce quando você não a valoriza, foi transformada na seguinte lógica, quer dizer, o etanol como combustível no veículo, digamos, emite, meu Deus, muito menos do que a gasolina ou do que o gás natural. E por isso mesmo, quando você coloca os dois combustíveis, você tem que ter uma política tributária, tá certo? Que já tinha, com a CID e outras coisas, que tornam a gasolina mais cara, para você valorizar aquele combustível que é limpo, tanto na poluição local
como global, pelo aquecimento global. O que é essa questão do aquecimento global? É o RenovaBio. O que nós falamos? Nós tivemos agora a COP26, no qual se discutiu muito a descarbonização do planeta. O que é a descarbonização? É você, na realidade, terminar ou reduzir ao máximo possível o carbono fóssil, de derivados fósseis, para usar um carbono verde, né? Que no caso seria o etanol, o biodiesel, o gás provindo da biomassa, tudo aquilo que vem da biomassa e se torna energia, né? Como fibras da planta, por exemplo. Então, isso tudo tem um carbono que é verde. Por que é verde? Porque você emite quando você queima de alguma forma e a planta pega de volta. Ok. Pois bem, então o que é isso? Isso é a externalidade positiva, tá certo? Da biomassa, que foi transformada num valor. O que é esse valor? É o CBio, no caso do RenovaBio. Então, uma usina de biodiesel ou usina de etanol, quando produz o biodiesel e etanol e ele é usado, né, ela reduz as emissões. A redução dessas emissões se transforma num prêmio ao produtor, que estruturalmente foi montado pelo Ministério de Minas e Energia, junto com a agricultura e os produtores, e principalmente a B3, que passou a ser aquela que transformou, digamos, esses CO2 reduzidos, transformou em CBios. Então, se cria uma proporção entre o volume de etanol e a quantidade de CBios. Eu vou dar um exemplo para você, Resch. Por que isso é estimulante ao produtor? Eu tenho usinas que produzem, que com 600 litros de etanol criam uma tonelada, um CBio. Tem usinas com 800, que é a média, e tem usinas acima de 1.000. Eu tenho que trazer aquelas acima de 1.000 para 600. E o Brasil reduz tremendamente as emissões de CO2. Essa redução de emissões de CO2 eu faço estimulando o produtor com um prêmio no valor do CBio que ele consegue produzir. Então, o CBio começou com $10, hoje está em 12, 14 dólares, e por aí vai. Se você for para a Europa, que não tem CBios, mas tem lá uma política que a tonelada desse carbono equivalente estaria hoje em 40, 50 euros. Nos Estados Unidos, em praticamente 100 dólares. Então, o que eu quero dizer é que o Brasil é o primeiro, sai na frente, é uma política global que a Índia, inclusive, quer copiar, e outros, para estimular, de fato, pela lógica econômica, com números que foram desenhados por várias entidades público-privadas, e acabaram criando a lei. É um modelo sensacional que a gente, com a COP26, Resch, que deve acontecer, mais um ano isso acontece. Imagine uma empresa multinacional que a sede está na Alemanha ou está nos Estados Unidos e tem a sua filial aqui. Ela pode comprar esses CBios e abater esses CBios da multinacional lá da Alemanha ao preço do carbono na Alemanha e não brasileiro. Nós estamos criando o mercado de carbono, que é a grande discussão que se fez da COP26, como criar um mercado de carbono. O Brasil saiu na frente. Quer dizer, se eu entendi, eu emito um carbono, mas aí eu compro esse título, é um papel negociado na B3, que é redução do carbono. Eu emiti lá, mas eu comprei aqui e isso vai beneficiar quem produziu isso. A usina ou o produtor? Os dois. Estimula através de um plano decenal. Nós temos um plano de 10 anos que dá ao produtor a confiança que ele pode investir, porque ele vai ter esse mercado. Então, é um estímulo ao capital externo vir para cá também. Se o Brasil tivesse um pouco menos de ruído e de problemas políticos, isso estaria acontecendo num volume muito maior. Ah, entendi. É super interessante, é um mercado novo e evidentemente que vai levar um certo tempo, mas já existe aqui, já existe na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer. E a Ásia, como é que está com isso? A Ásia também está procurando, como diz um amigo meu, pode falar mal de carne bovina, os chineses não estão muito preocupados com isso, mas diga lá. É muito importante, porque a China fez um grande recuo no estatismo dela, acaba meio que voltando nessa nova realidade que nós conversamos na questão anterior,
Enquanto que a Índia, que é a maior democracia da região, resolveu optar pelo álcool face à poluição interna e face aos compromissos que ela tem que ter como país em relação à descarbonização. A China está indo para o mesmo caminho. Então, todos estão caminhando, buscando internamente como fazer política. Eu acho que a China tem uma facilidade, é um país, um governo autoritário, se ela quiser fazer, ela faz amanhã. Enquanto que a Índia, democraticamente, está criando o seu programa, está aprovando, está tendo apoio do parlamento deles, estão aprovando e vai caminhar nessa direção. Então, a Ásia tenderá, pelo exemplo de China e Índia, a vir para o Vietnã, Tailândia e outros países. Eu acho que essa é uma tendência. Para a gente terminar, lamentavelmente eu vou terminar o programa, mas eu vou ter que te chamar de novo. Eu fiquei impressionado. Agora de manhã, antes de conversar com você, eu entrei no site da BAG. A BAG, embaixo, assim, digamos, no rodapé, como nós jornalistas gostamos, fica um random, né? Fica rodando os associados da BAG. Eu achei que associado da BAG, olha a minha ignorância, era assim, Singenta, Bayer, BASF, indústria e tal. Mas tem banco, tem escritório de advocacia. Como é que funciona esse negócio? Isso é para a gente concluir. Falar um pouco da BAG e se vai ter algum evento virtual esse ano. Agradeço. A gente vai ter o nosso congresso, como sempre, e a gente está abraçando a questão da geopolítica como a grande bandeira, em que todos os outros assuntos ficam sob essa bandeira. Discussão de sustentabilidade, de Amazônia, discussão, digamos, de protecionismo, precaucionismo, o que for na OMC. Esse é o grande tema que é transversal a todas as cadeias produtivas e que é a grande missão da ABAG. Então, você tem, digamos, desde o escritório de advocacia, preocupado com as grandes questões, digamos assim, do direito do agro, né? Imagina você como tanta gente está preocupado com a questão da tenência da terra do ponto de vista do capital externo, do capital interno, quanta gente está preocupada com, digamos assim, o desmatamento ilegal, que é importante que se diga isso. A imagem do Brasil está pagando pelo desmatamento ilegal, portanto é uma questão de controle, tá certo? Não é uma questão, digamos assim, que o agricultor está fazendo desmatamento, não. É uma questão ilegal de outros interesses, né? A tenência da terra, você tem milhares de agricultores há muitos anos produzindo na Amazônia, inclusive convidados por governos nacionais que ainda não têm a terra legalmente nas suas mãos. Então tem uma questão grande a ser resolvida aí. Mas o grande tema brasileiro é enfrentar o futuro como o grande país, digamos, supridor daquilo que a gente chama de segurança alimentar e segurança energética verde. Eu acho que esse é o grande tema que a BAG conduz, e com isso ela realmente traz vários atores que têm participação importante nisso. E esse deve ser o objetivo. Bom, então vai ser em agosto, como sempre, né? Isso, em agosto. Vamos ver se... Outros fóruns, a gente deve fazer muitos fóruns abertos, a gente vai ter sempre convidando vocês para participar disso. Vamos ver se eu vou receber convite para ir. Eu sou uma geração que comeu carne de Chernobyl, bovina, quando a gente importava, então eu fico muito satisfeito com a evolução que, não apenas a pecuária, mas o Brasil faz 3 safras por ano, nenhum país do mundo tem, e tem uma pecuária, algumas que eu conheço são tão profissionais que dá até vontade, dá inveja até de ver a qualidade. Não estou falando apenas da questão ambiental, mas na questão de tecnologia. Hoje está se fazendo até edição de higiene, é uma coisa, a pecuária especialmente, não ela unicamente, a soja também tem isso e tal, e outros produtos, mas a evolução da agricultura brasileira é um negócio absolutamente notável. Eu te agradeço imensamente, adorei te rever, faz tempo que eu não te vejo, às vezes te vejo nas reuniões virtuais do COSAG, mas que eu sou convidado, te vejo lá dando uma opinião, falando alguma coisa, mas pessoalmente faz bastante tempo. Vamos ver se até agosto dá para a gente se encontrar, pelo menos para um café. Muito obrigado, Caio. Se você quiser falar alguma coisa, a palavra é sua. Muito obrigado, Resch. É um prazer estar com você. Espero que a gente possa conversar um pouco mais. Eu quero dizer, apenas para realçar, que deve ser dito que, de um tempo para cá,
vamos dizer assim, a gente percebe nitidamente um esforço muito grande público nessa questão de defender os interesses brasileiros como narrativa, e eu entendo que você não constrói um país só com críticas, você constrói um país com críticas e com suporte àqueles que querem fazer as correções. Esse é o papel que a gente espera que a BAG tenha. Muito obrigado. Tá ok. Então tá bom. Gente, ó, eu conversei hoje com o Luiz Carlos Correia de Carvalho, presidente da BAG, entre outras coisas, e um programa excepcional. Eu espero que vocês gostem. Semana que vem tem mais. Obrigado e até lá.